Olá, alunos do sétimo ano da Escola Padre Federico Vick. Estamos aqui novamente. Dessa vez para a gente dar prosseguimento, né, ao nosso plano de ensino tutorado. A gente está na semana 2 do PET 5, certo? E o que a gente vai ver hoje é um pouco mais sobre população e terras indígenas. Eu acho que a gente já chegou a comentar sobre isso, sobre a cultura deles. Eu acho que lá na noção de, quando a gente falou de paisagem, se não me engano, a gente comentou sobre eles, tá? Mas a gente vai ver agora com maior detalhe. Começa na página 61, mais precisamente na 62, né, quando tem o texto de fato, e as atividades já são a partir da 63, né? 63 e 64, tá? Então vamos lá. População e terras indígenas. Atualmente, há mais de 250 povos indígenas distribuídos pelo território brasileiro, sendo que cerca de 40 apresentam parte de sua população em países vizinhos. Cada povo tem uma cultura, tradições e manifestações próprias. Então, os indígenas eles são povos que têm uma cultura muito rica, muito diversa, certo? E existem mais de 250 povos diferentes, né? Povos indígenas diferentes vivendo ainda no Brasil. Esse número chegou lá na época do descobrimento do Brasil, antes do Brasil ser, entre aspas, descoberto, né? Os portugueses chegarem aqui. Se não me engano, viviam mais de 3 milhões, se não me engano, ou mais, de indígenas no país. Mais de milhares de diferentes povos. Tá? Hoje a gente está na faixa de 817 mil indígenas, tá? Então você vê, eles sofreram muito nessa questão das doenças que os portugueses trouxeram para cá, ou as próprias guerras, escravidão, enfim, então isso fez com que o número abaixasse bastante, certo? Então vamos continuar. Segundo o censo de 2010, dos 817.963 indígenas que vivem no Brasil, 315.180 encontram-se em áreas urbanas e 502 mil nas áreas rurais. Então a maioria está nas áreas rurais, tá? A maioria desses povos vive em terras indígenas em áreas. A maioria desses povos vive em terras indígenas e em áreas urbanas próximas a elas. Vamos continuar. As terras indígenas são ocupadas e utilizadas pelos grupos indígenas para sua atividade produtiva e para a preservação dos recursos ambientais necessários à sua sobrevivência. Aqui a gente entrou uma coisa muito importante. Ele está falando sobre qual o porquê, né? Por que é importante a existência das terras indígenas. Porque é lá que os indígenas desenvolvem as suas atividades produtivas, no sentido de não só preservação do meio ambiente, porque eles têm uma relação diferenciada com a natureza, de muito mais respeito, tá? Então, quando eles estão lá, eles conseguem muito mais preservar, muito mais a natureza do que um homem da nossa sociedade, vamos dizer assim, da sociedade urbana, tá? E é lá também onde eles vão é, é, realizar as suas atividades no sentido de cultural, né? Lá onde eles vão ter todas as suas tradições únicas, lá onde eles vão ter os seus costumes, né, as suas atividades diárias que vão ser responsáveis e ter a existência das terras indígenas é importante por manter essas tradições, né? eh, e não só ser ignoradas, né? E sim manter essas tradições, porque elas também são importantes. As tradições culturais, costumes, línguas também, enfim, etc. Tá? Então, aí está a importância da demarcação das terras indígenas, sabe? Preservar o meio ambiente e manter as suas tradições culturais, os seus costumes, as suas atividades produtivas. Eles precisam da terra da terra demarcada para eles comerem também, porque eles vivem da caça, da pesca e da coleta de frutos, então eles precisam de uma área relativa para eles conseguirem sobreviver. Enfim, N coisas aí podem ser ditas, tá?
Então, continuar, nessas terras devem haver condições necessárias para sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Existem muitas terras indígenas que ainda não foram demarcadas, ou seja, delimitadas, definidas e regularizadas pelo governo federal. E mesmo aquelas que estão regularizadas sofrem invasões e explorações ilegais. Então, a terra indígena é um direito dos indígenas, tá? Eles têm esse direito na Constituição, só que o processo de demarcação ele é longo, ele vai falar isso no texto. E isso faz, por ele ser longo, por ainda existir muitas terras que ainda não foram demarcadas, eh, eles acabam invadindo, né? Fazendeiros, garimpeiros, eh, pessoas das indústrias madeireiras, né? Que eles querem cortar a madeira para vender e tal. Eles ou para fazer outros usos, né? Eles acabam essas terras ainda não serem demarcadas e não terem nenhum tipo de regularização, eles invadem mesmo e não estão nem aí, né? Mesmo se os indígenas estiverem lá. Então, a grande característica das terras indígenas é que essas terras são muito invadidas, certo? Por essas pessoas, tá? Sofrem as invasões, explorações ilegais e etc, tá? O direito dos povos indígenas à terra, garantido por lei, envolve o processo de demarcação que deveria ter sido incluído no ano de 93. No poder público, no entanto, os órgãos responsáveis pelo processo de demarcação demoram para agir, que foi o que eu falei. Com isso, os territórios ocupados ou usados por povos indígenas ficam ainda mais vulneráveis a invasões por fazendeiros, garimpeiros, indústrias madeireiras e mineradoras, cujo interesse é a exploração comercial dos recursos naturais. Esse quadro estimula a violência no campo, de qual diariamente os indígenas são vítimas. Então, tem todo esse problema, essa burocracia nessa demarcação das terras, que faz com que o processo demore muito. E por esse processo ser demorado, e por muitas pessoas estão interessadas nessas áreas, você para explorar economicamente a natureza nessas áreas, tá? Eles acabam invadindo e explorando ilegalmente as terras indígenas, certo? Sendo que se mantivesse na mão dos indígenas, eles teriam uma relação totalmente diferenciada com a natureza, porque eles não iriam comercializar ou ter uma visão comercial da natureza, né? Devido à sua cultura ser diferente, eles têm uma relação diferenciada com o meio ambiente que faz com que se consiga eh, vamos dizer, preservar os recursos naturais dessas áreas, certo? Então, como esse processo de demarcação demora, as terras são invadidas, muitas vezes para madeireiras, etc., mineradores que querem explorar economicamente aquele local, tá? A partir dos anos 70, um grande movimento indígena nacional começou a se organizar. Povos, lideranças e organizações indígenas articulam-se para reivindicar seus direitos, conquistando algumas vitórias importantes, como a inclusão de direitos indígenas na Constituição de 88. Os avanços na demarcação e regularização das terras indígenas, além da implementação de políticas educacionais e de saúde apropriadas à realidade dos diferentes povos. Então, meio que a Constituição de 1988 foi o marco nesse sentido de direitos indígenas, que eles conseguiram se organizar e tá, conseguir muitos direitos a partir dessa Constituição, tá? Apesar desses avanços, os povos indígenas continuam lutando para garantir que essas conquistas previstas em lei sejam efetivamente efetivadas na prática, né? Então vamos para as atividades. Número 1. De acordo com o texto da semana, qual a importância das terras indígenas? Isso aqui você vai encontrar nesse terceiro parágrafo aqui. Tem a ver com preservação do recurso ambiental, como eu falei antes, tem a ver com eles manter os costumes, as tradições dele, tudo está aqui nesse segundo parágrafo. Então monta uma resposta para mim, tá? Desse terceiro parágrafo, desculpa. Observe o gráfico e responda. Então você está vendo aqui duas barras, né? Uma de indígenas e outra em relação à população total, tá? E a barra em roxo são a porcentagem de pessoas com mais de 15 anos, né? De 15 anos ou mais que são alfabetizadas. Então, nas terras indígenas, 76,6%
31% das pessoas são alfabetizadas e 23,4%, que estão representados pela cor amarela, são analfabetos, ou seja, não sabem ler e escrever. E a população, em relação à população total do Brasil, né, pessoas com 15 anos ou mais, 90,4% das pessoas com 15 anos ou mais são alfabetizadas e somente 9,6% são analfabetizados, ou seja, não sabem ler e escrever. Então vocês podem ver que em população total em relação aos indígenas, vocês vão ver que a população total, a porcentagem é muito maior de pessoas alfabetizadas do que a população indígena. A porcentagem é bem maior, tá? Ou seja, nas terras indígenas tem mais analfabetos, tem mais pessoas que não sabem ler e escrever, por N fatores aí, tá? Que a gente pode explicar, não ter acesso a uma escola por perto, pouco, vamos dizer assim, o poder público não faz nenhum tipo de iniciativa para isso, né, seja para trazendo professores para essas áreas demarcadas para alfabetização, enfim, vários exemplos podem ser dados porque isso acontece, tá? Mas tem em volta em relação com a pouca iniciativa do poder público em abraçar esses povos, tá? Então ele está perguntando: que comparações podem ser feitas entre o percentual de indígenas alfabetizados e o percentual nacional? Então, se você comparar as barras, qual que é maior, qual que é menor, certo? O que que isso quer dizer? As taxas de analfabetos, que a barra em amarela, são maiores, é maior, né, nas terras indígenas ou na população total? Os alfabetos é maior na terra de indígenas ou população total? Tem mais alfabetizados na indígena ou população total? Tem mais analfabetos nas terras indígenas ou na população total? Isso que ele quer que você faz, tá? Letra B. Na sua opinião, por que aprender a ler e escrever na sua própria língua e em português é importante para os povos indígenas? Na sua própria língua e em português. Isso aqui é importante declarar. Primeiro, sua própria língua é importante porque para manter as tradições, tá? Para manter a cultura deles. Você vai ver que a língua de determinado povo, ela tem uma relação muito próxima com a própria cultura. Mantendo a língua, mantém muita coisa da cultura, certo? Então, eles terem o direito de aprender a escrever a sua própria língua é importante por manter a sua própria cultura, tá? E em relação a aprender o português, a ler e escrever o português, é importante para comunicação mesmo com os povos externos em relação às terras indígenas, né? Para eles terem a capacidade de reivindicar os seus próprios direitos, eles terem a capacidade de comunicação mesmo com o meio externo, tá? Análise da tabela a seguir responda às atividades 3 e 4. A participação relativa da população residente autodeclarada indígena, segundo as grandes regiões, em 91 a 2010. Então você tem aqui o percentual, cada, vamos dizer assim, barra vai ser um ano, 91, 2000 e 2010, e você tem em todas as regiões brasileiras a porcentagem de indígenas nessas regiões. Então, a região norte é a região onde tem mais povos indígenas, com 42,4% em 91, 29,1% em 2000 e 37,4% em 2010. O Nordeste vem em segunda colocação, com 19% em 91, 23,2% em 2000 e 25,5% em 2005. Em 2010, desculpa. O Sudeste vem em seguida, com somente 10,4% em 91, 22% em 2000 e 12% em 2010. No Sul, 10,3% em 91, 11,5% em 2000 e 9,2% em 2010. E Centro-Oeste, que é o último, 17,9% em 91, 14,2% em 2000 e 16%, que é mais ainda, né? O Centro-Oeste, na verdade, é o terceiro colocado aqui, né? Em 2010. Então você tem a ordem seguinte: a região norte é a região onde tem mais povos indígenas, o nordeste é a segunda região onde tem mais povos indígenas, depois vem o centro-oeste e depois vem sudeste,
Isso, certo? Então, com isso, ele está perguntando: qual é a região com maior população indígena em todos os períodos? Como você poderia explicar essa divisão? Então, qual é a região onde tem a maior porcentagem aqui? Tá? Só você vai ver para mim, tá bem claro, tá? E isso se deve devido tem relação com a floresta amazônica, certo? É uma região onde tem muito preservada a vegetação nativa ainda. Então isso faz com que ainda tenha muitos índios, tá? Os índios tenha mais demarcação lá também, né? Mas enfim, vê qual que é a porcentagem e vê qual que é a maior ali. Atividade 4. Que fatores poderiam explicar o aumento da população autodeclarada indígena no ano de 2010 nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste? Isso aqui, gente, tem a ver com. Você vai ver que em 2010 teve um aumento em relação a 2000, né? Isso aqui tem a ver com, tipo. Em 2010 eles meio que. é, Teve um avanço no sentido do poder público de conquista dos direitos dos indígenas, sabe? Então isso faz com que e da valorização da própria cultura deles. Então isso faz com que os indígenas em geral, em 2010, se sentiram mais entre aspas à vontade de se autodeclarar indígenas, sabe? Não tendo vergonha nem medo de se autodeclarar indígena por ter vamos dizer assim, algum tipo enfim, eles se sentirem, quererem mesmo se autodeclarar, é, medo de receber alguma represália, enfim, alguma coisa assim. Então, em 2010, como teve uma valorização da cultura indígena e dos povos indígenas, eles meio que conseguiram, sentiram mais à vontade, mais, vamos dizer assim, no direito, eles sentiram mais vontade mesmo, né? De se autodeclarar mesmo indígena e sem ter, vamos dizer assim, nenhum tipo de medo, né? De algum tipo de preconceito que eles podem ter, entendeu? Isso acontece muito, né? Existe muito ainda essa coisa do preconceito, então eles tinham, vamos dizer assim, algum medo de se autodeclarar, e a partir de 2010, como a valorização dos povos indígenas e dos seus direitos, eles meio que conseguiram ter sentir a vontade e, e sem medo, né, de se autodeclarar indígena, então isso fez com que a porcentagem em geral aumentasse, tá? E a atividade 5, a última, os povos indígenas contribuem para a formação da sociedade brasileira e também para o enriquecimento da nossa cultura. Pesquise, se possível, as manifestações culturais herdadas dos índios, tá? Pintura, arte plástica, música, literatura, conhecimento com plantas medicinais, etc. E anote quais manifestações estão presentes no seu dia a dia. Então ele quer que você pesquise, né, manifestações culturais herdadas pelos índios. Enfim, eu acho que vocês vão encontrar muito na culinária, certo? Essa coisa do uso da mandioca, se não me engano, do aipim, enfim, na comida, é uma coisa herdada dos indígenas, se não me engano. Nomes de locais e também tendo influência, principalmente na nossa língua também, é muito presente, certo? Por exemplo, Paraibuna é um nome indígena e é o nome do nosso rio, certo? Que passa aqui, o principal rio que passa aqui em Juiz de Fora. Então, você vê que a cultura indígena e a língua indígena influenciou até o nome de determinados locais aqui de Juiz de Fora e no Brasil como um todo. Culinária é um exemplo que eu falei, enfim. E ele quer mais que você pesquise exemplos de manifestações culturais herdados pelos indígenas na nosso dia a dia, certo? Não vai ser difícil, só dar um Google aí, vocês conseguem achar rapidinho, tá? Então é isso, as atividades, tá? Espero que vocês tenham gostado. Acaba aqui na página 64 e até a próxima aula.